Oi galera, tudo bem? Bom pessoal, vamos falar um pouquinho continuar falando sobre a Guerra Fria, né? Algumas diferenças entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo é um sistema econômico, uma ideologia da qual os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial defendeu. E o socialismo foi defendido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então eu trouxe uma parte de um vídeo para que a gente veja e faça algumas reflexões. Porém, pessoal, o vídeo todo eu vou deixar o link para que vocês acessem, né? Que é um vídeo que vale muito a pena assistir, tá bom? Então vamos ver algumas partes. Bora lá. Por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia de propriedade privada é algo quase que sagrado. E na União Soviética essa noção foi, pelo menos em teoria, abolida. O Estado passou a possuir tudo que antes estava na mão dos indivíduos. Toda a terra era estatal, ou seja, coletiva. Além disso, nos Estados Unidos haviam enormes incentivos à iniciativa privada e ao empreendedorismo como parte do espírito americano. Vamos lembrar o que é uma iniciativa privada. Iniciativa privada, pessoal, é quando eu tenho empresas que prestam serviços também. Ou seja, empresas com donos que não são, ou com sócios, enfim. São empresas das quais o Estado não é dono, certo? Não é o Estado que está propondo aquele serviço. Ok? Então aí está falando da iniciativa privada dentro do capitalismo. O capitalismo tem a iniciativa privada, enquanto que o socialismo geralmente todas as prestações de serviços são estatais, ou seja, o Estado, o governo, ele domina tudo que você vai acessar. Então, desde a escola, né, desde um serviço médico, enfim, entre outras coisas que a gente vai ver aí no vídeo, tá bom? Ops. De ser the self e o empreendedorismo como parte do espírito americano de ser the self-made man. Na União Soviética o exato contrário ocorria. Toda a economia era controlada e planejada pelo Estado de acordo com as suas necessidades e ambições. É o que chamaríamos de economia planificada. Por que planificado? A ideia de plano, todos no mesmo nível, tá, pessoal? Então, olha só, Estados Unidos, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, eleições livres, pluripartidarismo, ou seja, podem ter outros partidos além daquele partido que está no governo. Poucas pessoas controlavam a maior parte da indústria, aí gera uma desigualdade, depois a gente vai falar disso. Sociedade desigual, olha só. Né? Incentiva o empreendedorismo. O que é empreendedorismo, né? Então, quando a gente vê as pessoas abrindo suas próprias empresas, empreendendo, tá? Limite sobre a interferência do governo. Então, o governo, ele domina até certo ponto a sua vida. Mas isso, gente, na verdade é uma teoria, porque a gente realmente tem alguns limites quando a gente se trata e faz a comparação com o socialismo, mas o governo ainda domina nossa. A partir do momento que você tem que declarar toda a sua renda, a partir do momento que tudo que você tem, se você não paga o imposto para continuar tendo, ainda que você já tenha terminado de pagar, se você não pagar imposto você perde, isso significa que ainda há uma interferência estatal na nossa vida, tá? A União Soviética, totalmente totalitário, ou seja, tudo você vai depender do governo. Então, por exemplo, vamos supor que em um mundo socialista você queira ir numa escola particular, né? Não existe essa possibilidade, porque as escolas são controladas pelo governo. Monopartidarismo. O que significa monopartidarismo? Só tem o partido que é o governo. Não pode ter, por exemplo, oposição ou outros partidos. Isso é ruim porque aí acaba não gerando uma diversidade de ideias, né? Não gera uma democracia. A indústria e a agricultura eram coletivas e autogeridas. Aí a gente vai falar que as pessoas que elas participam desse processo, né? Então são as pessoas que participam, que trabalham dentro desse processo. Sociedade sem divisão de classes é uma teoria também, que no socialismo todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos acessos. Afinal, se eu não tenho iniciativa privada, eu não vou ter empresa particular, então todo mundo vai ter que acessar igual. Só que aí a gente tem que refletir sobre isso. Será que quem está lá no governo vive igual quem é o povo? Será que os militares também têm a mesma condição de vida que o povo? Então, será que realmente não existe classe, né?
E as pessoas são incentivadas a trabalhar para o bem comum. Por exemplo, gente, moradia. As próprias pessoas vão lá e constroem. Uma escola, as pessoas constroem o asfalto, as pessoas vão lá e colocam asfalto, tá? O governo controla a maioria dos aspectos da vida das pessoas em um regime socialista. Como esses dois últimos exemplos devem ter feito você perceber, o Estado soviético tinha muito mais poder sobre esferas que o governo dos Estados Unidos simplesmente não interferia. Certo. Nos Estados Unidos, cada um fazia o seu, e na União Soviética era tudo do Estado. É como se nos Estados Unidos os caras tivessem liberdade e na União Soviética igualdade? Teoricamente, sim. Apesar dessas características serem supostamente o que diferenciava um lado do outro, a polarização estava mesmo era na cabeça das pessoas. Ou seja, a ideia que o povo norte-americano tinha dos soviéticos resultou do seu jeito de pensar, sim, mas também da propaganda anticomunista difundida pela mídia. O mesmo se aplicava aos cidadãos da União Soviética. Eles estão dizendo, gente, que a mídia, a forma como os capitalistas falavam dos socialistas, manipulava as pessoas achando que o socialismo era um horror. Enquanto que acontecia o contrário também. A própria mídia, os meios de comunicação davam uma ideia de que o capitalismo era um horror. Será que isso acontece hoje em dia, hein, pessoal? A polarização entre as duas sociedades nos levou a tratar capitalismo como sinônimo de Estados Unidos e comunismo como sinônimo de União Soviética. Mas eles não eram exatamente isso? Sim e não. Capitalismo e comunismo são ideias. O que de fato existiu nos Estados Unidos e na União Soviética não era exatamente igual aos projetos que eles defendiam. As pessoas não eram verdadeiramente livres nos Estados Unidos e nem de fato iguais na União Soviética. Tá, mas eu só queria saber qual dos dois era o melhor. Isso é uma questão de opinião. Tá certo, eu entendi que eles eram diferentes e tal, mas ainda tenho algumas dúvidas. Primeiro, essa revisão nós vamos fazer na nossa aula, tá, pessoal? Vejo vocês na aula online, estudem, aprofundem o tema. Eu vou deixar alguns vídeos, alguns sites para que vocês consultem, vale muito a pena, tá bom? Um abraço, até mais!